Existe uma crença sobre sono que quase todo mundo carrega e que explica por que tanta gente dorme horas suficientes e ainda assim acorda destruída. A crença é simples, o que importa é a quantidade. 8 horas é 8 horas. Se você dormiu, dormiu. Se não dormiu o suficiente, esse é o problema. Resolve-se dormindo mais. É uma crença razoável, intuitiva, e está em todo lugar. Nas recomendações de saúde, nas conversas do trabalho, na cabeça de quem acorda cansado e pensa, precisava ter dormido mais cedo. O problema é que ela resolve só metade da equação. A ciência do sono mostra com clareza cada vez maior que não é apenas quanto você dorme, é quando você dorme. E que a relação entre esses dois fatores é mais complexa do que parece. O que esse vídeo vai fazer é explicar por quê. Não no sentido abstrato de respeite seu ritmo biológico. Essa frase todo mundo já ouviu e quase ninguém entende de verdade. Mas no sentido concreto. O que está acontecendo dentro do seu corpo quando o horário do sono desregula? Por que isso produz o cansaço que você sente? E o que você pode fazer com essa informação na sua realidade, com a vida que você tem? A ideia de que 8 horas de sono é o padrão universal não surgiu do nada. Ela tem base em décadas de pesquisa mostrando que adultos precisam, em média, de 7 a 9 horas de sono por noite para funcionar bem. Isso é real. Esse dado existe. Mas existe um detalhe importante que ficou de fora quando essa informação chegou ao senso comum. Esses estudos medem a quantidade ideal em condições controladas, com horários consistentes, ambiente adequado e muitas vezes sem as complicações da vida moderna. A quantidade importa, mas ela não é o único fator. E quando você trata a quantidade como o único fator, acaba ignorando uma dimensão que pode estar sabotando seu sono toda semana, sem que você perceba. Pensa comigo, você conhece alguém, ou talvez seja você, que dorme 7, 8 horas numa sexta e num sábado, recuperando o atraso da semana, e mesmo assim acorda na segunda-feira pesado, como se não tivesse dormido nada, e sente que o dia começa com um peso que não deveria estar lá? Ou o inverso. Às vezes você dorme só 6 horas numa noite específica, um horário que o seu corpo parece reconhecer, e acorda relativamente bem, funcional, capaz de se concentrar. Menos horas, melhor resultado. Se isso já aconteceu com você, não é coincidência, e não é sorte. É o seu relógio interno tentando te dizer alguma coisa. O que a pesquisa mostra com crescente consistência é que a regularidade do horário de dormir é tão crítica quanto, e em alguns contextos mais crítica do que, a quantidade total de horas. Um estudo amplo, publicado no periódico Sleep em 2022, documentou que a irregularidade nos horários de dormir e acordar está associada diretamente à pior qualidade de sono, mais sonolência diurna e impacto negativo na saúde mental, independentemente de quantas horas a pessoa dormiu no total. Isso não significa que quantidade não importa. Importa, mas significa que você pode estar cumprindo as horas e ainda assim sofrendo as consequências de um sono de baixa qualidade, simplesmente porque o quando está desregulado. E para entender por que isso acontece, precisamos falar sobre um sistema que a maioria das pessoas nunca parou para conhecer direito. Dentro do seu cérebro, especificamente numa região do hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático, existe um conjunto de aproximadamente 20 mil neurônios que funciona como um relógio de precisão. Esse relógio não foi instalado por ninguém. Ele evoluiu ao longo de milhões de anos, em todos os mamíferos, sincronizado com o ciclo de luz e escuridão do planeta. Ele sabe, com uma precisão que nenhum aplicativo consegue imitar, que quando o sol nasce é hora de acordar, e que quando escurece é hora de se preparar para dormir. É esse sistema, o ciclo circadiano, que regula não apenas quando você sente sono, mas também quando seu corpo produz melatonina, quando o cortisol aumenta para te acordar, quando sua temperatura corporal cai para induzir o sono profundo, quando seu sistema imunológico opera em pico, quando seus processos de memória e consolidação cognitiva acontecem. Não é um ciclo metafórico, é uma arquitetura biológica real, com hormônios, genes e sinais elétricos que se coordenam ao longo das 24 horas,
com uma lógica interna muito específica. E aqui está o ponto que muda tudo. Esse relógio não liga para o seu trabalho, para sua agenda, para o fato de você só conseguir se deitar depois da meia-noite. Ele responde a sinais externos, principalmente luz, e a um padrão de horários que o seu próprio comportamento vai ensinando a ele com o tempo. Quando seus horários de dormir e acordar são consistentes, o relógio aprende. Ele começa a antecipar o sono antes de você deitar, liberando melatonina no horário certo, baixando a temperatura corporal, preparando os sistemas para o descanso. O resultado é que quando você chega na cama, o corpo já está pronto. O sono vem mais rápido, é mais profundo, e as fases de sono reparador, aquelas que consolidam memória, restauram o sistema imunológico, regulam o humor, acontecem no momento biologicamente correto. Quando os horários são irregulares, o relógio fica confuso. Ele não sabe a que hora deve começar a preparação para o sono. A melatonina sai no momento errado. O cortisol, que deveria só subir de manhã, pode aparecer antes do tempo. O sono demora a vir, é mais fragmentado, e as fases mais reparadoras acabam comprimidas ou mal distribuídas ao longo da noite. É por isso que quantidade de horas sozinha não conta toda a história. Você pode dormir 8 horas com um relógio biológico desalinhado e acordar exausta. Pode dormir 6 horas com um relógio bem calibrado e funcionar com clareza. A arquitetura do sono, quando e como as fases acontecem, depende do alinhamento entre os seus horários e o seu ciclo circadiano. E existe um nome para o que acontece quando esse alinhamento quebra na vida moderna. Um nome que, quando você aprende, muda a forma como você interpreta o próprio cansaço. Imagine que toda semana você viaja para um fuso horário diferente. Na segunda-feira você está em Brasília. Na sexta você está em Lisboa. No domingo à noite você volta para Brasília, mas sem avião, sem jet lag visível, sem nenhum sintoma óbvio, além de um cansaço que você atribui à semana pesada. Esse é o jet lag social. O termo foi cunhado por pesquisadores de cronobiologia para descrever exatamente isso: o desalinhamento entre o seu relógio biológico interno e os horários que a vida social e profissional impõe a você. E ele é muito mais comum e muito mais custoso do que a maioria das pessoas imagina. A versão clássica funciona assim: durante a semana, você acorda às 6h30 da manhã porque precisa. Dorme tarde porque a vida não permite outra coisa. Acumula uma pressão de sono que vai crescendo de segunda a sexta. No fim de semana, o corpo cobra. Você dorme até às 10, às 11, às vezes mais. Na segunda-feira, você acorda às 6h30 de novo, mas o seu relógio biológico ainda acha que são 8 da manhã. Não é preguiça, não é falta de disciplina. É o seu sistema nervoso tentando compensar um ciclo que foi quebrado repetidamente e sendo interrompido no meio da compensação. Pesquisadores calcularam que a diferença entre o ponto médio do sono durante a semana e no fim de semana pode chegar a 3, 4 até 5 horas em pessoas com jet lag social severo. Isso equivale a cruzar múltiplos fusos horários toda semana, sem sair do lugar. E o custo não é pequeno. Estudos mostram que o jet lag social está associado a maior dificuldade para adormecer, despertares frequentes, sonolência diurna crônica, impacto no humor, na memória e na capacidade de concentração. Há até dados ligando a irregularidade crônica de horários a riscos cardiovasculares. Cada hora de desalinhamento representa um aumento mensurável nesse risco, de acordo com pesquisadores da Faculdade de Medicina do Arizona. Não é falta de disciplina, é o seu sistema nervoso pedindo socorro. E agora, a peça que fecha o quebra-cabeça. Quando o seu ciclo circadiano está desalinhado dessa forma, o sono que você dorme não é equivalente ao sono que você deveria estar dormindo. As 8 horas de uma sexta-feira, dormidas em horário tardio após uma semana de privação, não produzem o mesmo efeito restaurador que 8 horas dormidas num horário consistente, com o relógio biológico calibrado. Não porque o seu corpo é ingrato, mas porque a arquitetura do sono, a sequência de fases leves, profundas e REM que produzem o descanso real, depende de quando o corpo acha que você está dormindo, não apenas de por quanto tempo. Isso tem nome,
Isso é biologia, e biologia se educa. A crença de que 8 horas é 8 horas ignora que o quando e a consistência determinam o que o seu corpo consegue fazer com essas horas. Não é má sorte acordar destruído depois de dormir suficiente. É sinal de que o relógio está descalibrado e que há algo a fazer com isso. O primeiro passo para calibrar qualquer coisa é conhecer o padrão atual. E a maioria das pessoas com sono ruim nunca parou para registrar de verdade a que horas dorme, a que horas acorda, como se sente pela manhã e o que aconteceu no dia anterior. Existe uma planilha que preparei exatamente para isso. O Diário do Sono, 30 dias de registro com dashboard automático. O link está na descrição. Antes de falar em ajuste, é preciso dizer uma coisa que a maioria dos conteúdos sobre ciclo circadiano omite. Não existe horário perfeito universal. O que existe é o seu horário, o padrão que funciona para o seu cronotipo, a sua realidade de trabalho, a sua vida. Tem gente que é genuinamente vespertina. O relógio biológico dela é calibrado para dormir e acordar mais tarde. E isso não é hábito ruim, é fisiologia. Tem gente com trabalho noturno que não tem como seguir os horários que todo manual de higiene do sono recomenda. Isso é real e não adianta ignorar. O objetivo aqui não é chegar num horário ideal. O objetivo é reduzir a variação, a diferença entre o horário que você dorme na semana e no fim de semana, entre as noites em que tudo corre bem e as noites em que nada corre. Porque é essa variação, esse constante trocar de fuso horário interno, que destrói a qualidade do sono mesmo quando as horas estão lá. 3 ajustes que têm base científica e que respeitam a realidade de uma rotina sobrecarregada. Âncora de horário de acordar. O horário em que você acorda tem mais poder de calibração do relógio biológico do que o horário em que você dorme. Isso porque o sinal de luz da manhã, que entra pelos seus olhos e chega diretamente ao núcleo supraquiasmático, é o principal sincronizador do seu ciclo. Manter o horário de acordar mais ou menos consistente, mesmo nos fins de semana, é o ajuste com maior impacto na qualidade do sono, e é mais fácil de implementar do que mudar o horário de dormir. Não precisa ser exato. Uma variação de 30 a 45 minutos já representa uma diferença expressiva em relação a acordar 3 horas mais tarde. Exposição à luz natural pela manhã. Nos primeiros 30 a 60 minutos depois de acordar, exposição à luz natural, mesmo em dia nublado, mesmo por uma janela, envia um sinal de início de ciclo para o relógio biológico. Não é esoterismo, é o mecanismo pelo qual o núcleo supraquiasmático recalibra o ciclo a cada dia. Esse sinal não é substituído pela luz artificial doméstica, que é muito menos intensa do que a luz externa. Consistência antes de perfeição. Um horário imperfeito e consistente é mais reparador do que um horário ideal que você consegue manter por 3 dias antes de desmoronar. O relógio aprende pelo padrão repetido, não pelo horário ótimo numa noite isolada. Esses não são os únicos ajustes possíveis, mas são os que têm maior retorno por menor custo de implementação numa vida real, sobrecarregada, com agenda cheia e pouco controle sobre quando chegar em casa. Se você quiser transformar o que aprendeu aqui em um mapa concreto do seu próprio sono, horários, padrões, o que está funcionando e o que não está, tem uma planilha na descrição que vai te ajudar a dar esse próximo passo. Então agora você sabe. Não é que o seu corpo está quebrado, não é falta de força de vontade. O que está acontecendo tem nome, jet lag social. Tem mecanismo, desalinhamento entre o seu relógio biológico e os horários que a vida impõe. E tem saída. A crença de que 8 horas é 8 horas ignora que o seu sistema nervoso não lê o relógio do celular. Ele lê padrões. Ele aprende com a regularidade. E quando esses padrões são consistentes, não perfeitos, consistentes, ele consegue fazer o que foi desenhado para fazer, preparar o seu corpo para um sono que de fato restaura. Isso não vai mudar em uma noite. A calibração de um ciclo circadiano desregulado leva dias, às vezes semanas, mas cada noite mais consistente que a anterior é uma noite em que o relógio aprende um pouco mais. E esses aprendizados se acumulam.
O que você leva desse vídeo não é uma técnica para aplicar esta noite. É uma forma diferente de interpretar o seu cansaço. Quando você acordar destruído depois de dormir bem, a pergunta não é mais o que há de errado comigo? É, meu relógio biológico está alinhado com os meus horários reais? Isso é uma pergunta diferente. Uma pergunta com resposta. Você acabou de entender algo que a maioria das pessoas que dormem mal nunca para considerar. O que você vai fazer com esse entendimento é seu. Mas agora você tem o que antes não tinha. Descanse o que for possível. Amanhã tem mais.